Ei, Legião! Estamos começando mais um Join Podcast e eu sou a Débora Sateles. Eu sou Henrique Araújo e hoje temos um convidado mega especial, Marcos Bulhões. Marcos é um escritor conhecido muito na internet, no seu Instagram, que ele coloca fotos com trechos curtos, contando algumas histórias, principalmente de relacionamento, uma visão diferente. Ele começa com um texto com uma ideia assim, você pensando que ele vai concluir de um jeito, e ele dá um punch no final de outro jeito. Eu acho que foi isso que foi um dos diferenciais dele, porque ele quebrou aquele paradigma daquele texto bem construído do início ao fim, que você já espera o final. Ele dá uma surpresa bem interessante. E aí, Marcos, tudo bom? Apresenta aí para o pessoal aqui do Joy Podcast. Olá, Henrique, muito prazer poder estar aqui com vocês, né? Fico muito feliz pelo convite e também por nós podermos bater esse papo. E até fazendo um adendo, né, na sua observação, eu acredito que a vida ela é simples, mas ao mesmo tempo ela não é óbvia. E eu acredito que a construção de roteiros que sejam simples, mas que não sejam óbvios, é apenas uma transcrição daquilo que a gente vive cotidianamente. É isso mesmo, porque às vezes alguns textos que acabam ficando bem feitinho, acabam fugindo da realidade, que você pega mesmo, mostrando a realidade de modo geral. Às vezes você coloca casos que já acontecem no dia a dia e traz uma reflexão diferente, né? Em relação ao caso daquele cantor negro do Borel, você trouxe reflexões, algumas reflexões do Big Brother com uma temática diferente, né? Sim, sim, sim. Isso é muito interessante, cara, porque são coisas muito feijão com arroz, tá ligado? Então, é porque quando aconteceu o caso da Duda, eu postei um texto muito comum, né, muito simples, e o texto teve mais de 320 mil curtidas. E eu fiquei até aborrecido, né? Porque eu falei assim, caramba, às vezes eu escrevo muito mais profundas, mas ao mesmo tempo eu entendi que quando você tem um recorte populacional, então todo mundo está prestando atenção naquilo, o básico para quem não tem nada é riqueza. E aí eu fico feliz em poder utilizar, né, de coisas atuais para conseguir implementar um pouquinho de um pensamento muito mais crítico, muito mais profundo. Eu tenho certeza que a médio prazo já resolve e a longo prazo ainda mais. E uma coisa que eu acho muito bacana nos seus textos é que você consegue atingir todos os públicos. Então, por exemplo, você posta vários tipos de texto, mas citando textos de relacionamentos. Então, você tem um texto que uma pessoa vai se identificar porque está terminando um relacionamento, outra pessoa vai se identificar porque pensou em terminar um relacionamento e desistiu, então ela se identifica dessa forma. Outra pessoa já tem uma identificação por estar há anos e anos junto com alguém num relacionamento, né? Então, assim, eu acho que você consegue entrar no coração de cada pessoa de uma forma diferente. Então, a gente, mesmo eu tenho muito prazer em ler os seus textos, mesmo que eu não esteja passando por aquela situação. Esse me toca e eu consigo ter reflexões, eu acho que você consegue trazer para nós uma reflexão de como se a gente estivesse passando, como se nós nos colocássemos no lugar do outro. Eu acho que você consegue trazer isso para a gente. Eu acho que, assim, ser escritor para você, não sei se você sente isso, eu acho que ser escritor é justamente isso, o objetivo é tocar no coraçãozinho de cada um. Tem um poema do Mário Quintana que eu acho muito especial, na qual ele fala que quem faz um poema, ele salva um afogado. E a sensação que eu tenho com a literatura, e não apenas com a literatura em si, mas com a arte, é porque a arte ela é bela. E a beleza da arte ela não está presa à estética. A beleza da arte ela consegue assim romper, não mas principalmente interpretações. Então, às vezes você vai ler algo, você está passando por aquilo. Um exemplo, eu li a Divina Comédia e eu não estava no inferno, entendeu? A beleza que a gente consegue ver, que a gente consegue experimentar, ela equivale por ela mesma. Uma vez eu estava lendo um pouco do Rubem Alves e ele dizia que a única coisa que é inútil é a arte. A arte é inútil, porque a arte ela não alimenta você, a arte, ela não... mas a arte ela promove você uma experiência metafísica. E eu acredito que poder trazer um pouquinho dessa partícula de eternidade, que tudo aquilo que a gente lê, estuda, se emociona, nos acompanha durante a nossa vida,
é uma das artimanhas que eu fiz depois que eu entendi qual era o sentido da vida e pude me encontrar em relação à minha experiência, né? E quando você se encontra, você pode promover que essas outras pessoas não encontrem apenas você, mas que elas possam encontrar elas mesmas através do seu exemplo, através do que você publica e através, obviamente, da sua arte. E todo o pessoal que está da área de escrita, assim, geralmente na escola, eu acho que dá para identificar ele com facilidade. Não sei se você desde pequeno já era amante assim, dos livros, assim, bem identificado, assim, as pessoas em volta, quando você falou, hoje eu sou escritor, já falava assim, já tinha certeza que você queria ser ou você descobriu por final, assim, depois da faculdade? Não, cara, nunca fui escritor, não. Sempre fui muito sensível. Eu acredito que a grande sacada foi exatamente duas qualidades muito profundas que eu tenho, que era a sensibilidade e a criatividade. Então, eu não gostava muito de ficar escrevendo, mas eu sempre ficava atento ao que os professores me ensinavam. Inclusive, não apenas por coincidência, hoje eu levei o meu sobrinho, parece muito comigo, inclusive, ao primeiro dia do prezinho, né, aqui em São Paulo. A escolinha ela começa no prezinho. E eu lembro que quando eu estava no prezinho, ela sempre falava uma coisa pra gente. Quando vocês forem escrever uma redação, e a gente nem escrevia, não repitam as mesmas palavras. E ela dizia umas coisas que para mim eram muito simples de entender e de praticar. Mas durante anos e anos isso foi ficando largado, foi ficando esquecido. E quando foi no ano de 2015, né, eu tive uma experiência de quase morte, literalmente, né? Eu acredito que todo ser humano ele tem uma experiência de quase morte na vida dele. Ou é uma experiência de quase morte real, ou é uma experiência de quase morte interna. A minha foi interna e eu precisava verbalizar tudo aquilo que eu sentia. E a maneira como eu consegui encontrar a cura foi escrevendo o que eu precisava ler, foi lendo o que eu precisava que alguém escrevesse. Então, eu acredito que a angústia, assim como o sofrimento, eles promovem em nós uma experiência muito significativa, porque nós precisamos fazer algo com aquela dor. Ou a gente consegue tirar um antídoto daquilo ali e trazer cura para o que nós sentimos, e a partir desse momento fabricar essas curas, ou a gente acaba se envenenando, tornando aquilo que nos feriu. Engraçado isso que você falou de escrever meio que para você conseguir a cura, né, para sua alma, enfim. É Hum. algo que muitos psicólogos fazem, ensinam. Por exemplo, se você está com angústia, se você está triste, se você está com raiva, alguma coisa assim, escreva, né? Que ensina que escrever é uma forma de passar aquele sentimento que você está naquele momento e te dar uma paz depois disso. Então, até se você tá com raiva, tem psicólogos que ensinam. Não é para você estar aí brigando e quebrando tudo, não. Escreva o que você está sentindo ali, o porquê que você está sentindo ali, né? E acredito que o que você tenha feito é quase que isso, só que você não só escreveu, você conseguiu passar adiante, você conseguiu mostrar para todo mundo. Então, o primeiro texto em si que você escreveu foi já em 2015 mesmo? Ou 2015 é o primeiro texto do meu primeiro livro, na Uhum. verdade. Meu primeiro livro é um livro sequenciado com poesias, crônicas, mas quando chega, né, a parte das crônicas, o primeiro texto é esse texto aqui, que é o Ela Morreu, né, que foi o meu primeiro texto. E eu percebi, da maneira mais bruta possível, que existem partidas, né, que existem experiências de morte que são além do mundo físico. E eu acredito que isso é muito especial para todo ser humano, porque a gente pode bater um papo um pouco mais para frente sobre isso, mas uma das únicas experiências que nos iguala é a experiência da morte. Né? Eu morrerei, vocês que estão aqui morrerão, as pessoas que vão assistir esse podcast elas vão morrer, porque é uma condição humana. Mas eu percebo que durante a nossa trajetória, alguns ciclos eles vão se encerrando e principalmente o afeto que nós criamos por algumas pessoas, eles infinitamente, infelizmente, eles vão morrer. Uma vez eu escrevi que o amor ele não acaba, o amor ele morre. É uma diferença muito grande entre algo que acaba e algo que morre. Quando eu tive essa experiência de sentir que a pessoa que eu amava, que a pessoa que e quando eu digo assim amava, às vezes parece uma visão muito romântica das coisas, mas eu explico. Quando você ama uma pessoa, você apenas não tem um sentimento. Você ama uma pessoa, você tem uma identificação. Durante todo o processo da nossa vida, nós buscamos saber quem nós somos e nos falta identidade. Quando você nasce, você é filho.
E aí você vai crescendo e você quer ser algo a mais que filho, algo a mais que irmão, algo a mais que neto. Você quer ser você. E quando você ama alguém, você consegue entender quem você é. Você é alguém que ama outra pessoa e que é amado por essa outra pessoa. E amar uma pessoa é encontrar o seu lugar no mundo. Perceba que quando você vai em lugares aglomerados, né, hoje até um pouco por conta da pandemia, mas eu tinha uma análise muito especial, sempre foi muito perceptivo. Eu pegava o metrô lotado, todo mundo correndo, querendo ir embora, querendo chegar na faculdade, querendo correr contra o tempo. De repente eu vi alguns três, quatro idiotas com a cara de bobo parados. Você diria, né? É um erro na Matrix, todo mundo correndo para os seus lugares, essas pessoas estão paradas, desperdiçando o tempo e às vezes com bombons, com rosas. E essas pessoas estavam esperando alguém. O que faz com que uma pessoa, um indivíduo que tradicionalmente tem que correr atrás da vida, ele pare a rotina frenética e maluca e ele espere outra pessoa? É porque ele encontrou o lugar dele no mundo. Quando você encontra o seu lugar no mundo, você não quer que o tempo passe, entendeu? O tempo não é mais o seu inimigo, o tempo é o seu maior aliado. Por isso que perder quem você ama é perder seu lugar, não apenas no mundo, mas acredito que em todo o universo. Como se depois que você perdesse quem você ama, nada mais tivesse sentido. A cor da rua, o dia, o sol, as constelações, parece que aquilo perde um pouco de brilho e você passa a andar errante. Porque quem você amava não se, sabe, não se ausentou. Quem você amava não foi comprar pão e vai voltar daqui a uma semana, ou foi fazer uma viagem no Guanará. Quem você amava não existe mais no seu universo. Essa pessoa ela se tornou uma outra pessoa. Ela agora tem outros sentimentos. Se você fosse no mesmo endereço, se você batesse na mesma porta, talvez ela te atendesse com a mesma roupa e com o mesmo cabelo, mas dentro do olho dela, no fundo do olhar daquela pessoa, não existe mais a pessoa que você ama. E aí você tem uma decisão muito importante. O que eu faço da minha vida a partir desse momento? Então, eu acredito que é um dos maiores gatilhos onde nós nos perdemos. Porque quando você não vê mais sentido na vida, aí a vida sim se torna um peso. Mas você falou, por exemplo, em relação ao amor, parece um clichê e tudo mais. Se a gente for prestar atenção, o que move o mundo é o amor em si, mas não o básico, assim, o amor que o homem faz pela mulher. Você por muitas coisas da história da vida, foi em relação a isso, guerras, movimentações, porque o homem, quando está apaixonado, eu falo o homem mesmo, quando está apaixonado, ele faz certas besteiras e ele até muda o raciocínio. Você falou, um monte de gente correndo, o cara andando devagar, às vezes ele está atrasado do trabalho, o que for. O homem, ele muda a roda dele quando está apaixonado, ele muda o sentido. Eu acho que muitas vezes é essa que é a beleza da vida. Você sai um pouco do eixo por causa do amor. Eu acho que é por isso que muitas vezes seu texto faz um pouco de sentido para muitas pessoas. Às vezes a gente está naquele automático do dia a dia, trabalho, tal, 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 e vê aquele texto, a pessoa, poxa, né? Eu tenho que dar um dado no meu raciocínio, que você faz algumas quebras até com um raciocínio um pouco masculino. Você faz um texto, ele atinge tanto o público masculino quanto feminino, que você faz uma nova visão. Por um homem interpretar de maneira diferente a mulher, a companheira dele, como ele tem que se lidar, e você está se sentindo essa troca de informação do público também masculino, consumindo um pouco desses textos, que os seus textos em si, se você for um contexto histórico, é mais público feminino, né? Você está sentindo esse retorno mais do masculino, com essa sua quebra de paradigma, tentando atiçar o público masculino também com seus textos? É interessante, sim, que eu nunca me interessei em público algum, cara, sendo muito sincero para você. Só que, tradicionalmente, as mulheres tendem a ser muito mais sensíveis, porque, historicamente, os homens eles se tornaram bélicos. Então, hoje, o homem ele é muito mais pronto para a guerra e a mulher se tornou muito mais pronta ao amor, ao cuidado, ao aquilo que é sensível. Então, eu cheguei em tempos, assim, de ter 95% do meu público feminino. Hoje em dia é 75%. E quando eu escrevo algo e as pessoas falam, mas fala também, porque homem mulher também não presta, etc. E eu super entendo, eu sei que tem homem que não presta, tem mulher que não presta. Só que se você parar para fazer uma análise superficial sobre as músicas tradicionais em todas as décadas, elas sempre foram um homem cantando para uma mulher. Sendo que a mulher prestava, sendo que a mulher não prestava, sendo que a mulher traiu, sendo que ele ia se matar por ela. E as mulheres nunca chegaram e reclamaram. Por que as mulheres não falam? Porque agora que eu escrevo numa narrativa feminina, aí os homens eles ficam chateados, entendeu? Não custa fazer uma interpretação básica para saber que o que serve para um serve para outro.
Infelizmente, às vezes, a gente está tão fragilizado, entendeu? E a gente está tão mimado que a gente quer as coisas personalizadas para nós. E na construção da experiência de vida, as coisas não são assim. As coisas que eu conquistei até hoje, elas não vieram com o meu nome, eu tive que lutar por elas. Quando a gente consegue personalizar isso e trazer para perto de nós, nós crescemos. E até fazendo um adendo sobre aquilo que você falou sobre paixão, que eu achei muito especial, a paixão, segundo a neuroanatomologia, ela é uma demência momentânea, porque a paixão ela é uma provisão do nosso juízo enquanto nós estamos naquele processo. Tanto que as nossas vias neuronais, dopaminérgica, a gente fica lotado de um monte de hormônios, dopamina, e a gente, sabe, fica louco pela pessoa e, obviamente, a gente não consegue racionalizar. É por isso que eu nunca acreditei em amor à primeira vista, assim, até um dia achei que eu experimentava, mas eu nunca acreditei nisso. Porque para que você ame uma pessoa, é necessário que você sim tenha uma conexão por ela. Eu acredito que a paixão, ela faz isso, você a enxerga, você a destaca, mas a paixão ela não fica para sempre. A partir do momento que você entende quem ela é, cabe a você tomar a decisão de fazer a manutenção desse sentimento, transformar esse sentimento num grau elevado, que é exatamente o amor. Não só por isso, a própria palavra paixão, ela vem do grego que é pathos, que é a mesma palavra que dá origem à ilha de Patmos, porque pathos é sofrimento. Então, tradicionalmente, quem está apaixonado sofre, mas obviamente não tem a necessidade de sofrer para sempre. Eu acho que os cantores sertanejos concordam com essa parte, que está apaixonado só. O que eles fazem de música no sofrimento. Você estava falando, explicando sobre o amor, é que nem aquela analogia. O amor, quando você sabe por que você ama, você não está amando de verdade. E você pergunta, por que você ama aquela pessoa? Às vezes você não tem resposta, porque aí é amor. E amor é quando o cara vai pegar um copo d'água ali para a pessoa, você sabe que toda noite a mulher às vezes quer um copo d'água ali. O cara pega sem ela falar nada, o outro faz alguma coisa sem o outro falar nada. São pequenos Então, detalhes. você não tá me amando, que você não levou água pra mim. Amor são pequenos detalhes que você vai fazendo no dia a dia que a outra pessoa nem sabe por quê. Agora, se você sabe por quê, acho que às vezes é bem amor. Você está falando sobre a paixão, que dá um desligamento no cérebro, igual o Vitor do meu canal Metaforando, não sei se ele explica que quando o homem está do lado de uma mulher muito bonita mesmo, o cérebro dele dá um desligamento por alguns segundos na parte do córtex, na parte que ele tem raciocínio, que ele consegue formular as ideias. Ou seja, é comprovado que quando está do lado de uma mulher muito bonita, ou ele está apaixonado, ele fica burro momentaneamente. É como se ele não conseguisse usar o cérebro dele com toda a força dele. Fica extra. É da parte mesmo até mesmo da fisiologia, desde os tempos nórdicos, o homem é assim. Tá falando. Eu acho que pode ser até analogia em termos da paixão mesmo. A gente fica um pouco lesado. E a gente acha que aquele momento é paixão, né? É que assim, a beleza ela surpreende. Então, obviamente, quando você enxerga a beleza, você dá uma tela em branco. E não apenas quando você vê uma mulher bonita. Você vê um pôr do sol, você trava. Eu, particularmente, sou assim. Ontem eu fui na minha janela, tinha um pôr do sol incrível. Né? Eu fiz questão de pegar o celular e eu e a minha esposa, a gente fica trocando pôr do sol quando a gente não tá junto, né? E aí eu tive o privilégio de fazer essa inveja para ela, né? E mostrei um pôr do sol. E isso é natural. A grande questão é o que você faz a partir disso. Não é? A beleza ela é muito boa, mas ela serve durante 15 minutos. A partir desse momento em diante é o conteúdo. Por isso que a arte ela impacta de uma maneira muito mais profunda, porque a arte é bela, mas ela entrega um conteúdo absurdo. Agora, se existem pessoas que são bonitas e são só bonitas, particularmente para mim, durante um tempo, já não me agradava mais sair com uma mulher bonita. Eu sairia com uma mulher bonita, teria uma necessidade estética, mas depois eu não criei nada. Eu não tive uma conversa profunda, eu não tive uma troca franca, sabe? Eu não tive nenhuma construção. Eu poderia muito bem ter ficado em casa tomando um café e lendo um livro. Então, eu acredito que a beleza, sim, ela pode dar essa tela branca em você, mas você não se deixar levar apenas pela aparência. E a gente, quando é levado pela aparência, nós temos a ser superficiais. O cara que é superficial, ele sempre enxerga a beleza, nunca enxerga a profundidade. A nossa construção, ela não é horizontal, ela é sempre vertical. Você recebe muito você já chegou a publicar algum texto de alguma pessoa que escreveu para você e falou assim, Marcos, por favor, publica meu texto. Mandou alguma coisa para você que falou assim, graças a você
acabou acontecendo isso comigo e mandou a história para você e você já chegou a publicar? Na verdade, textos, eu não publico textos de nenhuma outra pessoa, né? Uhum. Todos os textos que eu tenho são publicados por mim. Mas de histórias, eu tenho milhares de histórias. Tem pessoas que colocaram o meu nome em filho, pessoas que fizeram tatuagem com o meu nome, pessoas que escreveram a redação do Enem sobre mim, etc. E assim, eu fico muito grato, né? Assim, sendo muito sincero com vocês, eu não me acho mais. Eu ficava muito espantado no começo. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, eu já tenho uma mentalidade muito diferente. Eu fico muito feliz por poder trazer esse impacto na vida das pessoas e um impacto positivo. Então, nós vivemos uma era de influencers e nós somos influencers, assim como somos também influenciados. E a influência que eu quero é sempre uma influência do bem, né? Uma influência boa, não só a pessoa de ficar promovendo hater, né? Embora eu acredito que até tenho bastante, quando eu vou lá dar uma olhada no texto, sempre tem alguém me xingando que nunca me conheceu, tendo uma opinião muito sólida sobre mim, só que também isso não me incomoda. Eu acredito que quando você consegue promover uma experiência de vida real, você sente principalmente ligado aos seus propósitos, a consequência ela nunca vai te preocupar, porque a consequência vai ser coerente ao que você plantou. E assim, eu fiquei curiosa em relação à tatuagem. Como que a pessoa falou assim, mandou pra você no direct, o que que foi? Marcos, olha o que que eu fiz pra você. A primeira vez que eu vi, de verdade, uma tatuagem com o meu nome, eu tinha várias tatuagens com frases minhas, Aham. mas a primeira vez que eu vi uma tatuagem com o meu nome foi no dia 17 de junho de 2019. Né? Uma seguidora minha, chamada Lu Base, ela mora em Santa Catarina e ela fez uma tatuagem, né, com uma frase minha, às vezes tem de doer como nunca para não doer nunca mais, e colocou o meu nome. Eu achei aquilo assim fantástico. E aí, depois disso, muitas outras, mas teve uma que me surpreendeu bastante, porque ela pediu um autógrafo, eu fiz o autógrafo, e assim, minha letra é péssima, né, muito feia, e mandei o livro para ela. Ela pegou aquela página, levou no tatuador e fez o tatuador tatuar a minha dedicatória. Eu fiquei muito preocupado, porque eu falei assim, se eu soubesse que isso ia virar uma tatuagem, eu tinha escrito com mais carinho, né? Mas ficou muito bonita, né? Ficou muito bonita. E assim, diversas, assim, centenas, mais de 150 tatuagens aí. E eu fico muito feliz por quê? Porque o que me agrada não é que mais de 100 pessoas tatuaram algo meu, é que mais de 1 milhão de pessoas têm algo tatuado por dentro da pele, entendeu? Então, isso é a grande riqueza, porque às vezes a nossa gratidão ela pode ser muito, sabe, rapidamente roubada pela nossa vaidade. Você tem essa profundidade de entender o que você está agregando nas pessoas, você consegue ter uma experiência muito mais prazerosa em relação a esse carinho. Você estava falando em relação à tatuagem e tudo mais. Eu sei que você pode pensar que é vaidade ou não, mas você digitar teu nome no Google e você colocar Marcos Bulhões e colocar lá em imagem e ver um montão de frases suas escritas, feito por Marcos Bulhões, dá um prazerzinho, vou falar a verdade. Cara, assim, de verdade, no começo, porque assim, eu já escrevo há praticamente, vamos fazer 5 anos esse ano, né, que eu escrevo, que eu criei a página, etc. Que eu tenho um Instagram há 3 anos apenas, parece que são 30, né, mas são apenas 3 anos. Mas assim, antigamente eu tinha essa, tá ligado? Mas chega uma hora que você vê tantas coisas, boas e ruins, que fica muito difícil você se surpreender. E eu acredito que a surpresa é uma das coisas mais fantásticas da vida. Eu tive o privilégio de tomar um café com o professor Mário Sérgio Cortella, não sei se vocês conhecem. Com certeza. Vai, filósofo. Peguei esse livro das mãos dele, ó, o autógrafo dele aqui, ó. E a gente batendo um papo, isso antes de eu ser escritor, tudo, né? A gente batendo um papo. E o papo Ele com o me Mário contou uma Sérgio história. Cortella não é um papo simples, né? É sempre profundo, porque ele sempre tem uma visão Não, com diferente. certeza. É o tipo de conversa que eu gosto de ter, entendeu? O tipo de assunto que eu dependesse de mim, sempre teria. E conversando com ele, ele me contou uma história muito especial. Ele tinha um amigo, o professor Flávio de Giorgio, um dos maiores professores da USP, aqui de São Paulo. E esse cara, Flávio de Giorgio, ele falava mais de 15 idiomas fluente. Ele tinha mais de 300 poemas decorados de cabeça. E ele declamava tanto Ilíada quanto Odisseia em português e em latim. O cara era um monstro, um monstro. E uma vez eles foram fazer um sarau na Avenida Paulista, em São Paulo, e no meio do sarau o professor Flávio olhou para um menino, 16, 17 anos, e falou assim: você já leu a Ilíada? O menino ficou perplexo, porque nunca tinha lido.
Não é? E ele falou assim, nossa, eu sou um idiota, sou burro, vou passar uma vergonha, porque tradicionalmente é isso que nós fazemos, né? Eu já li, você não leu, eu já assisti, você não assistiu. Mas o professor Flávio Jorge, ele era tão profundo que na hora que o menino falou aquilo para ele, nunca li, o professor Flávio começou a chorar. Ele olhou para o menino e falou assim, eu te invejo, porque eu já li. Olha a profundidade de um homem que entendeu que aquele cara ia ter uma experiência muito mais fantástica do que qualquer experiência que ele teria, que é exatamente a experiência da surpresa, né? Então, às vezes, eu invejo algumas pessoas, né, por ter esse impacto, né, essa surpresa, que hoje em dia já não acontece, né? Eu tenho muito mais gratidão, muito mais carinho pelas coisas, né, como elas acontecem, do que propriamente um espanto, né? Eu já aceitei realmente esse é o estilo de vida e que tudo bem, a gente tem que fazer outras coisas além disso, né? Eu acredito que essa experiência de surpresa já não mais faz parte, mas há uma experiência de gratidão, sendo muito honesto com vocês, é extremamente profunda. Essa história que você falou aí do professor, eu já tinha ouvido falar, e quando eu vi ela pela primeira vez, gera um impacto, assim, né? Que a surpresa é a magia da vida, né? Que até a Demais. reflexão que a gente pode tirar é que algumas pessoas muito milionárias, às vezes têm depressão e as pessoas de fora acabam não entendendo por que elas têm depressão. Porque quando você acaba tendo muita facilidade no dinheiro e você já chegou no topo, e você não tem mais prospecção, não tem mais objetivos de vida, você acaba tirando a surpresa de você. Entendeu? Fica muito fácil a vida, né? Que a beleza da vida, às vezes está na dificuldade delas e a gente não entende. A gente fala, poxa, por que a vida não é mais fácil? Se ela, às vezes, ela for muito fácil, ela também fica enjoativa, chata demais, né? Com certeza, porque o dinheiro ele vai potencializar as suas experiências e principalmente as suas ações. Então, muitas vezes, se você tem um posicionamento que não é tão adequado, a grana ela vai vir e não vai mudar isso daí. Por isso que eu tive algumas experiências, né, com algumas pessoas ricas, né, de grana aí nesses últimos dias, nesses últimos meses, e eu percebi que essa galera ela tem um fetiche muito grande por coisas atípicas, né? Criar jacaré, sabe, apostar corrida de carro importado, pular de paraquedas e etc. E eu comecei a pensar o porquê. É que chega uma hora que a adrenalina que você sentia por coisas simples, ela já não está mais ali. E aí você tem que promover experiências que possam gerar uma experiência de adrenalina muito maior do que aquelas que você tradicionalmente teria. Mas aí vem a grande sacada, você entender a importância dos momentos. Eu consigo sentir uma experiência fantástica tomando um café com meu sobrinho, entendeu? Porque eu já fui uma criança como ele e o meu pai morreu, entendeu? E eu não tive o prazer do outro lado. E como eu sei que do outro lado ele está tendo essa necessidade, eu consigo usufruir desse prazer. Então, eu acredito que sim, a felicidade ela está em coisas simples. Uma vez eu tinha saído com uma menina muito bonita, inclusive, parecia uma modelo russa, e eu lembro que ela foi me buscar de carro, e na época eu era pobre, não tinha grana, tinha começado a escrever, e a gente foi dar um rolê, inclusive, eu tenho até hoje um presente que ela me deu, né? Ela me deu isso daqui no dia que a gente se conheceu, que é esse dia que eu estou contando para vocês, que é a coleção da Divina Comédia, né? Em português e em italiano. E a gente conversando, ela foi e falou sobre isso, né? Tipo assim, mas eu sempre escutei que dinheiro não traz felicidade, mas ao menos ele te leva para sofrer em Paris. E aí eu fui e perguntei para ela, mas cá entre nós, para você preferia sofrer em Paris ou ser feliz naquele banco? E aí ela travou e uma lágrima escorreu do rosto dela. E ela falou assim, Marcos, eu nunca vou me esquecer disso. Então, eu acredito que são experiências assim que a gente entende que o dinheiro ele é muito bom, só que a felicidade, ela está acima. Eu fiquei até emocionada agora. Eu acho que você consegue fazer. Qual que você diria assim que é o maior sonho assim do escritor? Se você pudesse dizer assim, eu acredito que da maioria dos escritores o maior sonho dele, a maior felicidade dele é atingir isso daqui. Acredito que existam essa resposta, essa pergunta, na verdade, ela tem duas respostas, né? Eu darei as duas respostas para que você fique tranquila, né? Acredito que o escritor, né, a imagem do escritor, a ideia do escritor, é exatamente ele conseguir alcançar os níveis mais altos da literatura, que é um nome da Academia Brasileira de Letras, na verdade, que é o Nobel de Literatura, que é o maior prêmio que um escritor pode ganhar. Nenhum brasileiro ainda ganhou. Eu seria o primeiro, né? O único lusófono que ganhou foi
José Saramago, em 98. E do outro lado, eu acredito que um dos maiores prazeres assim de um escritor é ele conseguir escrever o que ele gosta, de verdade, assim, sabe? Às vezes eu crio histórias assim mirabolantes, e eu sou uma pessoa assim que eu tenho umas brisas muito doidas. E quando eu escrevo algo e a pessoa lê aquilo, eu vejo o espanto na cara dela e eu falo, cara, ela teve a mesma experiência que eu tive quando eu escrevi. Então, poder ter essa troca para mim é o que mais há de especial de verdade. Então, por um lado, há uma realização como escritor, pelo outro lado, há uma realização sobre essência, né? E ambas podem caminhar juntas, sem dúvida alguma. Tem alguns escritores que nós conhecemos que falam bem assim. E quando você pega um texto, o primeiro texto que você escreveu e você pega os últimos em si, né? Que você pensa assim, nossa, meu primeiro texto foi ruim demais. Você teve isso também? Ou não? Você já acha que não? O Não, primeiro já foi pelo foda, sempre contrário, eu foda. adoro as primeiras coisas que eu escrevia, cara. Adoro mesmo, de verdade, né? Eu paro para ler assim, eu fico impressionado, né? Porque o que acontece? No meio, existem, né, algumas armadilhas nas mídias sociais. E uma das armadilhas é você fazer o que dá certo e não fazer o que você quer. Então, durante um tempo, eu percebi, tipo, atalhos que eu ia escrever determinado texto que ia viralizar. Só que chegou um momento que para mim não era tão interessante. Então, às vezes eu escrevi um texto bem complexo, muito bacana, e sei lá, tinha 20 mil curtidas. E eu escrevi um texto: você merece alguém que te valorize, você merece alguém que te ame, você merece alguém que beba água. Coisas óbvias, que dava 120 mil likes. Eu falava, mas como assim, tá ligado? Então, quando eu leio essas coisas, eu sempre escrevi assim, coisas um tanto quanto truncadas, contos. Hoje, inclusive, no grupo do Telegram, eu postei o segundo texto que eu escrevi na vida, assim, né? Que foi, o título do texto é Guarde o Seu Desfibrilador. E eu escrevi esse texto em trabalhar, porque eu lembrei, né? Quando meu pai faleceu, eu tinha 11 anos de idade. E no processo da parada cardiorrespiratória que meu pai teve, ele teve um processo de embolia pulmonar aguda, ele tentaram ressuscitá-lo com um desfibrilador. Eu percebi que nós, tradicionalmente, temos o nosso desfibrilador particular, que é aquela insistência de reagir mediante a algo que precisa partir. E a gente verbaliza e torna interno aquela vibe, nunca desista, nunca desista, nunca desista. E às vezes a gente está dando choque no peito de algo que já morreu, tá ligado? A gente está tentando reconquistar algo que já foi embora. A gente está tentando voltar a um lugar que nós não pertencemos mais, entende? E quando eu percebi isso, eu fui escrever esse texto. E eu disse que quando você abre mão, né, do desfibrilador, quando você desliga o seu desfibrilador, não quer dizer que a vida do outro lado não importa. A vida do meu pai era muito importante, mas não existe mais nada a fazer, porque o tribunal da consciência está em paz. E até hoje é um texto que eu leio, me emociono, e já faz anos. Provavelmente vou ler sempre me emocionando. Você já começou um texto já com uma marca, assim, porque ele ficou mais marcante para você do que para quem lê, porque ficou a marca. Tem uma história com você, esse texto, tem um elo. Talvez, talvez. Porque você sabe, cara, que eu sou um ávido leitor, né? Vou até mostrar aqui para vocês. Tem um livro pra caramba aqui, leio bastante. E eu sou muito fã também do Zygmunt Bauman. Lamento muito ele ter falecido. Eu tinha uma esperança até 2018 de encontrá-la. Depois que ele morreu, eu falei, talvez em um outro plano. No próprio Amor Líquido, ele descreve que é um abismo entre aquilo que eu transmito e aquilo que o outro recebe. Então, às vezes, realmente eu posso escrever uma história com muita profundidade e o outro receber aquilo com uma profundidade ainda maior. Porque quando eu escrevi esse texto, um dos meus colegas, foi uma época assim, muito tranquila, eu escrevi esse texto sem sofrer, sem chorar nem nada, só de imaginar mesmo. Escrevi. E um grande amigo meu, ele leu esse texto e ele me mandou uma mensagem na hora, emocionado. Assim, cara, isso me tocou bastante. Então, eu acho que a profundidade da literatura é exatamente isso. Eu duvido que quando Machado de Assis ele escreveu Para as Rosas, escreveu alguém, o jardineiro é eterno, ele tenha chorado. Mas eu tenho certeza que eu chorei, porque quando eu li esse verso, eu fui às lágrimas. Então, essa experiência de literatura é muito interessante. Às vezes você coloca um negocinho ali e você acha que não é nada, mas do outro lado a pessoa vai receber com uma profundidade tamanha. É a surpresa, né, do viver. Eu acho que o mesmo texto, eu posso estar lendo o mesmo. Nós três podemos estar lendo o mesmo texto, mas cada um vai recebê-lo com uma intensidade diferente,
o que ele vai provocar na minha vida pode ser diferente do que ele provoca na do Henrique, na do Marcos, né, na sua. E isso é muito legal. Por isso que eu falei assim que a diferença do seu texto é que ele consegue tocar todo mundo, cada um de uma forma diferente. Então, você lembra, por exemplo, de alguma... Acredito que você deve ter alguma história de alguém que mandou alguma mensagem para você falando assim, estava acontecendo tal coisa na minha vida e aí com o seu texto mudou. Não só uma, né? Várias. Se eu fosse contar, faríamos uma semana de podcast. Mas eu vou contar uma muito especial, que foi a primeira. Que vai ser... No dia 28 de novembro de 2016, eu escrevi uma frase que dizia assim: perca o amor da sua vida, mas não perca a sua vida por um amor. E essa frase foi a frase mais lida do ano de 2016. Foi parar na Ana Maria Braga, virou tatuagem, no muro. E uma vez, já em 2017, uns 3 meses depois, eu recebi um direct. E o cara ele disse da seguinte maneira: Marcos, é muito prazer, sou fulano, você não me conhece. Ano passado, eu havia terminado um noivado e eu cheguei à conclusão que a minha vida não tinha mais sentido e eu decidi me matar. Assim, bem assim mesmo, assim, cru. E eu comprei os medicamentos para isso. Estava em casa, estava esperando minha tia sair de casa para tomar os medicamentos. Eu não queria que ninguém fizesse lavagem nem nada do tipo. E eu sentei no meu vaso sanitário e comecei a passar o feed do meu Instagram. Na época, eu não tinha Instagram. Como a frase viralizou, tomou proporções gigantescas. E na hora que eu estava rolando o meu celular, eu vi uma frase. E essa frase dizia bem assim: perca o amor da sua vida, mas não perca a sua vida por um amor. Marcos, naquele momento, me deu um choque. E eu voltei assim, eu falei assim: o que eu estou fazendo da minha vida? Eu só estou descrevendo hoje, porque hoje eu consegui dizer para você: muito obrigado por salvar a minha vida. Então foi uma coisa assim que eu chorei horrores. E isso me trouxe 2 sentimentos. Primeiro, a alegria de falar assim: caramba, mano, foda, como é, sabe, incrível. E o outro sentimento: e se eu não tivesse escrito? E aí eu deixo isso para vocês. Quantas histórias não existem porque nós existimos a nossa? Eu leio bem assim. Eu não tenho cachorro, aí eu leio bem assim. Sei lá, meu cachorrinho fugiu e estou triste por isso. Eu já começo a chorar, porque eu já me sinto a dona daquele cachorrinho que fugiu. É muito bom, isso é muito gostoso. Empatia é fantástico. Empatia e sensibilidade, né? Parabéns. Em falado em relação ao seu Instagram, porque ele teve um boom maior quando você começou a fazer textos voltados com a narrativa do Big Brother Brasil. Você percebeu como a população você está no time certo, parece mais certeiro, assim, qual foi o momento que você falou assim, vou fazer textos com paradoxo lá do Big Brother Brasil, trazendo para a realidade nossa aqui? É que assim, cara, eu percebo que tradicionalmente nós somos muito preconceituosos. Aí eu também tenho diversos preconceitos meus. E um deles era em relação a Big Brother. Eu nunca gostei de Big Brother até no ano passado, que teve a pandemia. E quando teve a pandemia, eu comecei a assistir, adorei, né? Gostava muito do Babu, queria que ele fosse campeão, blá, blá, blá. Só que eu tive uma percepção que o Big Brother ele é um dos maiores casos clínicos, psicológicos e sociais. E eu percebi que ali era uma mina de ouro. Então, quando eu vejo um comportamento ali e eu percebo a reação, porque vira trending topics, que a galera que entra ganha 5 milhões de seguidores em um único dia, eu percebi o quanto isso mexe com as pessoas. E por que mexe com a pessoa? Porque não é apenas interação, também é projeção. A pessoa se sente ali, entendeu? Quantas vezes a gente encontra uma Carol da vida? Quantas vezes a gente não se sente o Juliette? Entendeu? Quantas vezes a gente não está vivendo a mesma coisa na televisão? E poder escrever isso é dizer, meu, isso tem, sabe, tem futuro, tem um porquê, isso não é em vão, sabe, calma, vamos respirar. Então, é muito gostoso. E faço por prazer, cara, não faço por like não, né, de verdade. Tudo que faço por prazer. Por like, porque senão já estaria me vendendo, tá ligado? É muito gostoso quando um texto seu viraliza, etc. Mas quando você faz o que você faz por amor, isso é alma. Não, mas essa é a magia do escritor. Ele pegar uma realidade diferente, um paradoxo diferente e transformar isso em texto, né? E todo mundo pensa, não, aqui dali é só entretenimento, não vai gerar um texto bem profundo. E você gerar esse impacto diferente, esse é o diferencial. Se você ficar só naquela mesma linha daqueles livros,
fechadinhos, que só as escritores conseguem ler, de filosofia e tudo mais, você atinge só um público, você fica muito fechado. Isso que você está fazendo sai da caixinha, né? Total. E precisa sair. Paulo Freire, eu estudei Paulo Freire. Paulo Freire, ele acreditava que para que a gente possa entender o mundo do ouvinte, é necessário que a gente comece pelo mundo do ouvinte e não pelo mundo do locutor. Então, porra, eu vou chegar na galera e vou falar sobre Dante, vou falar sobre Descartes, vou falar sobre um monte de coisa que eu gosto sobre o meu mundo, e o cara não vai se interessar. Mas a partir do momento que eu vejo um cara, ele perdoou a ex dele, que ele quer voltar com ela, que ele acha que ele vai ter a mesma experiência, aí eu lembro de uma frase do Machado de Assis, Memórias Póstumas, que ele diz: não se ama duas vezes a mesma mulher. Quando eu digo para ele, ele fala: esse cara tá falando de mim, entendeu? Então, ter essa sensibilidade de construir uma ponte, ao mesmo tempo interativa, que ela também tenha esse cunho de cultura, sabe, esse cunho de profundidade, é um dos desafios. Mas, tradicionalmente, assim, eu acredito que quando você está muito ligado à sua obra, é um privilégio, você faz isso naturalmente. Você consegue, sem estar passando por aquilo, você consegue escrever. Então, assim, por exemplo, você é casado, né? Não é porque você é casado que você só escreve, então vou falar só que o amor é lindo, que você tem que casar, que você tem que isso, que você tem. Não, você escreve, por exemplo, para relacionamento, você vai escrever que uma pessoa está passando por tal coisa, o ideal seria separar-se, que uma pessoa, igual esse texto, essa frase que você escreveu, de não perder não perder sua vida por um amor, né? Não significa, tem gente que acha que assim, o escritor escreveu aquilo porque ele estava sentindo. O Marcos escreveu aquilo porque com certeza o Marcos estava amando alguém e queria se matar por alguém e resolveu escrever isso. E não é. Teve um texto que você falando sobre isso que ele escreveu recentemente, a chamativa do texto é bem impactante. Se você for traído, não termine por agora. A premissa inicial. Essa aí é uma premissa muito impactante que você quer ler até o final. Você fala: olha, você foi traído, não termine agora. Na hora que eu vi essa frase, eu já peguei a ideia, porque como eu sou acostumado com vocês, eu já sabia que você faz uma reflexão para a pessoa estar preparada para terminar, né? Total. Não adianta terminar e depois querer voltar, e aí parece que ela vai estar se traindo a si mesma, né? A culpa é maior, né? Mais dolorosa, que a traição mais dolorosa não é a do outro, a traição mais dolorosa é a nossa. Isso nasceu de uma live, cara. Muitas coisas assim. Um exemplo: quando eu vou fazer uma live, eu não fico projetando o que eu vou falar. Eu quero que as coisas aconteçam naturalmente, igual esse bate-papo que eu tô com vocês, entendeu? Eu não preparo um roteiro para. Não, eu quero que as coisas aconteçam de maneira natural. Quando eu pensei nisso, eu percebi que muitas pessoas, quando são traídas, elas falam: vou terminar. E termina, só que não está preparado ainda. Porque a traição, ela não anula o sentimento. A traição, sim, ela promove uma frustração, ela promove uma angústia, mas ela não anula o que eu sinto pelo outro. Então, no momento da raiva, por eu ser um ser coletivo e eu perceber que o meu coletivo, ele exige de mim uma resposta desse nível, porra, mano, o cara foi traído, ele não vai terminar. E aí eu termino para agradar um coletivo, só que nas sombras eu vou lá e busco o balde que eu chutei. E essa você ir atrás de quem machucou, ela é totalmente destruidora. Porque uma coisa é, você realmente fui traído, não consigo terminar, eu confesso, mas eu vou entrar num processo de autodestruição. Eu vou partir daqui. Porque nós não conseguimos partir sendo quem nós somos. E a nossa versão atual não se vê sem outro. E aí o que acontece? Aí por isso que as mulheres elas vão pintar o cabelo, elas vão mudar a cor do esmalte, por isso que os homens vão fazer uma tatuagem, entendeu? Vão comprar um carro novo, porque eles precisam criar uma nova versão e essa nova versão possa, enfim, partir sem olhar para trás. E aí, quando eu digo isso, eu consigo abraçar muita gente que se sente mal porque foi traído e ainda perdoou. Às vezes, né, a gente dá risada e etc. Pô, mano, é muito difícil para essa galera tem que lidar com tanta coisa ruim e ainda perceber que ela é uma chacota. Quando você traz essa vibe para ela e fala assim: eu sei que você está passando, calma, não se desespera, vai passar, as coisas tendem a mudar. Porque a educação ela é feita através do acolhimento, não do confrontamento. Eu não posso chegar para você e sabe, você é idiota, você é trouxa, ele fez isso, ele fez aquilo, ele comeu sua amiga, blá, 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 termina com ele. Não é, isso é um confronto, eu estou acuando a pessoa no momento que ela está mais isolada. Então eu preciso acolher essa pessoa. Eu preciso trazê-la para perto e falar assim: calma, eu entendo, vai no seu tempo. Ninguém precisa abortar sentimento. As coisas nascem naturalmente. A premissa do Sócrates na construção da ideia
é exatamente o parto. Ele chama de maiêutica. Certa feita, perguntado para Sócrates se todo mundo poderia dar à luz a uma nova ideia, ele respondeu, não. Como assim? Quem não pode dar à luz? Ele falou assim, eu sempre vi a minha mãe, que era parteira, ela fazer diversos partos, mas eu nunca vi ela dar à luz a uma mulher que não estava grávida. Então, para que você possa gerar em você um outro eu, é necessário que você esteja assim, fértil e produzido dentro daquilo que você acredita. Do contrário, você sempre vai tomar na cara. Eu vou catar eu acho que assim, você está de uma forma que, na sua rodinha de amigos, por exemplo, tudo que você fala, às vezes você, sem perceber, as pessoas tomam como reflexão. Eu tomo como reflexão tudo que eu falo, assim. Né? Com certeza. Inclusive, né, eu conto uma história que eu acho muito interessante, porque se eu não me engano, acho que foi em julho, agosto, eu fui para Recife, né, fiquei 20 dias em Recife, porque eu ia fazer um trabalho lá, né, fui com a Lili, etc. E quando chegou lá, um dos filmmakers, ele falou assim, cara, eu preciso confessar uma coisa para você. Eu falei assim, não, mano, pode ficar tranquilo. Ele falou assim, quando eu conheci você, eu achava que você era um cara de frases de efeito muito boas, né? Só que depois que eu conheci você, eu percebi que você é assim 24 horas por dia, cara. Né? E eu sou assim de verdade. Então, quando alguém me conhece, fala, cara, eu acreditava que era um personagem, estava tomando uma cerveja aqui com um amigo meu, né, Perina, que ele é escritor também, e a gente conversando sobre as angústias da vida, né, falando sobre as dificuldades que ele tem, etc, blá, 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 e ele tinha derrubado uma cerveja, e aí ficaram 2 cervejas, né, uma para mim e uma para ele, que eram as últimas. E ele derrubou essa última cerveja, só que ela caiu em pé. Na hora que ele caiu em pé, ele falou assim, caramba, quase que eu perdi a cerveja. Falei para ele, assim, você percebeu, cara, como isso é significativo? Porque quando a sua última chance ela foi desperdiçada pelas suas mãos atrapalhadas, permaneceu ilesa, intacta, para que você usufruísse dela. E na hora que eu falei isso, ele molhou o olho. Pariu, cara, você não é possível. Então, eu sou assim todos os tempos, né? Então, tudo que eu falo tende a ser mais reflexivo, porque eu reflito muito para dizer. Não, mas para o cara que tem sucesso, tem a diferença do cara que sai escritor e o cara que é escritor. Porque às vezes tem gente que é escritor, na hora que ele senta lá, ele vira escritor. Mas o cara que é dia a dia, fica mais fácil. É que nem a lei da atração, por exemplo. A Lida estava contando histórias. E ela já se sentia famosa com sucesso antes de ter sucesso. E perguntaram, Anitta, aquele rapaz está a fim de ficar com você? Ela, não posso ficar com ele porque eu sou uma atriz de sucesso e eu ficar do lado dele, a minha imagem vai ficar ruim. Ela falou assim, não, mas você ainda não é. Ela assim, eu já estou construindo, né? Sou uma cantora de sucesso. Eu já estou construindo. Ou seja, antes dela ser, ela já estava com a lei da atração. Eu acho que é a mesma coisa contigo, por exemplo. Antes de você sentar para escrever, você já é escritor no seu dia a dia. Então, o treinamento de, eu tenho que escrever mais livros para cada vez meus livros ficar melhor, fica muito mais fácil. Você não precisa estar escrevendo para treinar. Você é assim no dia a dia. Sim. Eu acredito que é mais você ter uma coerência de ser quem você é. Porque talvez realmente tenha pessoas que não são escritores ou escritores e têm uma reflexão muito profunda sobre a vida. Eu acredito que é mais sobre você ser humano no mais profundo nível de ser humano. Porque o ser humano, ele é isso, ele é sensível, sabe? Ele é intelectual, ele é passional, ele é inteligente, ele é frágil e ele é fraco também. E quando você consegue abraçar essas camadas, todas elas que você é, aí você não consegue perder as coisas. Agora, quando você não consegue se abraçar, você sempre tenta mostrar um lado seu que é o seu lado mais forte. Então, você sempre vai tentar mostrar que você é inteligente, que você é muito bonito. E isso vai demonstrar alguns vazios, né, algumas lacunas. É igual aquele cobertor curto, que quando você puxa para cima, ele descobre o pé, e quando você cobre o pé, você vai ter que ficar encolhidinho. Eu acredito que a vida é assim, e não necessariamente a gente precisa ser bom em tudo. E cabe a nós entendermos isso para que a gente não se cobre, muito pelo contrário, para que a gente vá se construindo. Então, sempre que eu faço uma reflexão, sempre que eu tenho um pensamento muito mais amplo sobre algum determinado, sabe, pensamento, etc., eu quero partilhar isso com a pessoa. Eu não quero parecer inteligente. Eu acho que essa é a grande questão. Né? A princípio, quando a galera começa a se relacionar comigo, a galera acha realmente do coração que eu estou querendo dar carteirada, que eu estou querendo mostrar que eu sou inteligente. Só que quando ela passa a me acompanhar, ela percebe que eu sou assim. E aí, obviamente, essa nossa troca é muito mais vantajosa, é muito mais ampla e muito mais humana. Um exemplo de que você faz tudo isso que é na sua vida em si é que você, por exemplo, você escreve textos
né? E você tem as suas lives no Instagram também. Então, assim, não é só, escrevi, pronto, acabou. Você conversa com as pessoas, você Com tem certeza. essa Troca, né? troca, né? Você também tem um canal no YouTube. Eu queria até saber, porque assim, eu sei que tem um tempinho que você não posta lá. E aí você resolveu o quê? Trocar, sair um pouco, parar um pouco com seus vídeos no YouTube para ir para o Instagram? Tem alguma coisa? Vai estar pensando em voltar para o YouTube? O que que Porque acontece? quando eu comecei a gravar no YouTube, eu tinha muito tempo de sobra, né? Então, gravei. E chegou um momento que comecei a trabalhar bastante. Eu não queria entregar algo raso. Eu não queria entregar algo só por entregar. Então, eu me abstive, né, por fazer. Só que o que acontece? Às vezes, um comportamento, ele vai gerando outros comportamentos. E eu sempre dizia assim, esse ano eu vou voltar para o YouTube. Esse ano e eu nunca voltei. E como diz o Fernando Pessoa, né, no poema do Alberto Caeiro, nas vésperas de não partir nunca, não há de arrumar malas. E aí, quando você fala que vai fazer, só que você não se organiza para fazer, você não vai fazer nunca. E quando eu comecei sabe, a ver que, principalmente hoje em dia, a vibe de podcast ela era uma vibe assim, muito bacana, e eu me imaginei conversando com diversas pessoas, porque eu tenho um prazer muito grande de conversar com a galera. Eu queria ter essa experiência de uma maneira que todo mundo pudesse ter acesso. Então, é exatamente o que eu quero ter, por isso que eu aceitei fazer parte, né, desse podcast, porque a minha vibe é essa, conseguir, sabe, fazer uma troca e as pessoas que estão ao redor se sintam ou conversando comigo, ou me escutando, ou me questionando, e por isso que eu tenho uma motivação muito sólida para um objetivo que é ainda mais sólido, como disse o Thanos, né? Então, para você ter um projeto assim muito profundo, é necessário que você tenha uma determinação ainda mais forte. Você falou aí do Thanos, aí quem está vendo o podcast vai ver que atrás aí você é da geração geek, da HQ aí, que tem o Superman e tudo. Você consome bastante, deve consumir bastante dessas áreas de herói, filmes da Marvel. Você já fez alguma historinha no Instagram, daqueles curtos voltado para essa parte também? Cara, eu escrevi um livro, mano. Ah, é legal ainda. Esse livro aqui é 5 Passos para Esquecer Você. E olha que interessante, né? Quando veio a vibe eu estava bem calibrado, bem iluminado nessa hora, e eu fui falar assim, cara, eu quero escrever um livro que seja um passo a passo para esquecer uma pessoa. Porque desde que eu comecei a escrever, todo mundo me perguntava como esquecer uma pessoa. Eu fiquei muito assustado, porque eu falava assim, porra, eu não quero esquecer ninguém. Só que eu comecei a entender a pergunta. É impossível esquecer uma pessoa, porque ela vai morar no mesmo endereço, ela vai usar a mesma roupa, às vezes ela vai te mandar uma mensagem bêbada e etc. Só que eu não preciso esquecer essa pessoa. Eu preciso esquecer o ideal que eu criei sobre essa pessoa. Porque é exatamente sobre esse ideal que eu ainda sofro. Porque a pessoa que partiu, ela está muito bem sem mim. Mas a pessoa que ficou, que eu internalizei, aí eu não consigo, aí me dói e eu preciso esquecer essa pessoa. Eu tive uma sacada, né? Eu falei assim, quando você não gosta de ninguém, quando você não está apaixonado, você está sozinho. E assim, sendo muito honesto com vocês, eu acredito que é uma das experiências mais fantásticas do indivíduo é ele ser só e ele gostar de ser só. Não é porque quando você gosta da sua companhia, cara, nada te atinge. Porque por mais que você vá para algum lugar, você vai ter você e é exatamente isso que importa. E quando você se apaixona por alguém, você se desloca desse lugar sólido e firme e você vai caminhando até essa pessoa. Então, na minha mente, você dá 5 passos para se apaixonar por essa pessoa e para caminhar ao lado dela. Então, você passa a visitar a rede social, você muda o nome do contato, era um número, aí você coloca Guilherme, aí depois coloca Gui Coração, aí depois coloca Amor, aí depois você apaga o número. E aí eu fui querer falar sobre isso, né? Porque se são 5 passos para você amar essa pessoa, tu tem que dar 5 passos de volta. Então é um livro de regressão. E no meio desses passos existem tropeços e quedas. Mas eu não vou falar sobre isso, porque aí vocês vão ter que ler o livro. E aí eu comecei a escrever e chegou um momento que eu fui falar sobre uma frase que eu achei assim, muito pesada. Eu disse que Aquiles tinha um calcanhar. Nós temos um coração. E não se vence essa batalha aceitando presentes de grego. Eu achei essa frase muito poderosa, de um nível muito alto. Eu indaguei, falei, por que eu não escrevo o livro inteiro assim? E aí eu fui no início do livro, reescrevi o início do livro, e eu escrevi isso daqui. Ó. Inclusive, eu vou mostrar para vocês o desenho que eu fiz. Na verdade, morrem outras também. Os futuros filhos,
os possíveis netos e uma infinidade de feitos que o nosso amor poderia causar. Exterminamos sem piedade um futuro inteiro. Todo término é um genocídio. Perdoe minha intensidade. Mas só sabe o quão dramático pode ser o ser humano com um coração partido quem já presenciou ou teve o seu próprio peito dilacerado, aberto, posto. Há aqueles que escondem, aqueles que sofrem, e há também aqueles que nada sentem. E nós, que não superam, como observou o Capitão América. Interessante. Nosso primeiro encontro foi em seu primeiro filme, Capitão América, o Primeiro Vingador. Topa? Claro. Adoro filme de super-heróis? Ainda gosto. E aí vem a frase mais brilhante. Quem diria que metade do meu universo desapareceria num estalar de dedos? E aí eu desenho a manopla do infinito e um coração partido desaparecendo, né? Eu fiquei pensando, e assim, a brisa que eu penso é assim, mano. Eu assisto, eu fico pensando essas coisas. WandaVision, vocês já assistiram WandaVision? Hoje Não. a gente bateu papo no podcast semana passada com outro escritor, ele falou a mesma coisa que tinha que assistir. Eu acho que deve ser alguma vibe de escritor, pra ele estar recomendando, não. Cara, é muito gostoso, porque é o luto de uma pessoa que não conseguiu viver o seu luto porque perdeu quem ela amava e ela cria uma simulação para lidar com a negação que ela tem. E muitas vezes a gente cria diversas simulações, só que no nosso caso só a gente acredita, entendeu? Então, quando eu assisto algo, eu sempre pego na raiz, porque eu acredito que aquilo tenha uma mensagem muito valiosa para passar. Em primeiro lugar, vou prometer que nós vamos assistir WandaVision, tá? Porque se vier o terceiro escritor falando, não vamos pedir música no Fantástico, a gente vai assistir. Assim, acredito que, como você, vi aí, você é super fã do Super-Homem, né? Sim, eu acredito que o Superman é uma outra realidade. Você se diria hoje, assim, que você consegue ser o Superman dos seus livros? Não, totalmente, com certeza, né? Com certeza, porque o Superman, ele, diferentemente de todos os outros heróis, os heróis, eles, em determinado momento, desenvolvem uma habilidade e eles criam um personagem para proteger o seu alter ego. Então, o Peter Parker, ele é Peter Parker, ele vira o Homem-Aranha. O Bruce Wayne, ele vira o Batman. Mas o Superman sempre foi Superman. Kal-El sempre foi Kal-El. Ele tem que criar uma imagem de fragilidade para que as pessoas não se assustem com aquilo que ele é capaz de produzir. Entendeu? Então, eu acredito que, às vezes, sim, eu preciso passar uma imagem de, sabe, muito acessível, de muito humano, para que as pessoas consigam entender. Se eu começo a falar tudo que eu penso, tudo que eu acho, tudo que eu acredito, talvez a galera dê uma tela branca assim e trave. Então é necessário ter esse cuidado para o mundo que você protege você não destrua, entendeu? Então essa é a grande questão. Essa reflexão que você falou é bastante interessante. Se você prestar atenção, todos os super-heróis, eles se vestem para ficar mais forte. O Superman, Sim. ele veste para ficar no nível abaixo. Essa reflexão com o escritor é interessante, porque que nem você estava falando. Você lê Descartes, tem Dante e tudo mais. Aí tem um outro paradoxo que é o que as pessoas consomem e entendem. Você pega aquele seu mundo e joga para ele. Uma boa reflexão com o Superman. E é isso, é a sensibilidade, né? A sensibilidade que a mãe tem com o filho. Porque o filho, ele precisa do leite. Isso aqui, ele pode se afogar naquele leite. O leite que alimenta é o leite que pode matá-lo. Então, a mãe, com todo cuidado, ela está nutrindo o bebê em doses para que ele consiga suportar aquilo ali. Às vezes, a gente não tem tudo que a gente quer, porque a gente tem tudo que a gente quer, a gente pode ser destruído. Quando o Hamlet ele faz aquela indagação com Horácio e ele fala que existem mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia, é exatamente isso. Nem todo mundo está preparado. Entendeu? E, obviamente, eu estou me preparando. Então, os pensamentos que eu tenho são pensamentos assim bem aquém. Você fez duas reflexões aqui. Nem tudo a gente está preparado e sobre nem tudo é eterno, tem que saber adaptar, né? É que nem a nossa live agora, como você tem nosso podcast, como você tem live daqui a pouco, nem tudo é eterno, né? Já temos que encerrar. Graças a Deus, né? Mas assim, nem tudo é eterno no tempo, mas as coisas podem ser eternas dentro de nós. memória, né? Porque quando você lê um livro, cada página a mais, no livro é uma página a menos, mas dentro de você é uma página a mais.
porque a nossa vida ela não está nas experiências que nós usufruímos de maneira externa, é exatamente na capacidade que a gente tem de importar essas coisas, não como um acúmulo, mas sim uma forma de galeria. Eu acredito que cada dia que a gente vive é um dia que vale a pena e é um dia que a gente pode colocar. Eu não posso, né, sair daqui sem fazer uma pergunta para vocês. Até se vocês quiserem devolver essa pergunta para mim, vocês podem ficar à vontade. Queria perguntar aí para os dois, né? Na concepção de vocês, o que acontece depois que nós morremos? Fechei os olhos aqui. Há alguma coisa? Se há alguma coisa, o que existe? Ou não? Apagamos. Na opinião de vocês, o que acontece depois que a gente morre? Na minha opinião, nós vamos para um outro plano. Por exemplo, eu penso muito que quando nós estamos na barriga da nossa mãe, nós vivemos a nossa primeira morte. Porque nós saímos de um mundo que nós estamos para vir para outro completamente diferente. Né? O que a gente sai é de uma escuridão para uma luz. Tanto é que a gente usa esse termo dar à luz, né? Que uma mulher vai dar à luz a uma criança. Eu acredito que quando nós morremos, nós vamos para outro plano. Um plano esse que eu imagino que é parecido com o nosso, né? Só que onde nós deixamos o nosso corpo em si. Então, quando bebês, nós conseguimos vir ao mundo novo com o nosso corpo. E dessa vez nós vamos o deixando. E espero, sim, que seja um plano onde consigamos estar novamente com algumas pessoas, acredito que com todo mundo seria impossível, porque deve ser um plano muito grande, também assim como o nosso mundo, mas que possamos ter uma vida nova. Acho que para mim, eu penso mais na reflexão de mundo. Eu nunca tinha essa reflexão do após, mas reflexão da essência do mundo. Assim, para mim, o mundo em si, por que a gente tem, nossos pais têm filhos, e a gente tem outros filhos, e vai passando para cada geração? Porque a gente é a união dos nossos pais, pai e mãe, melhorada, né? E nossos filhos vão ser a nossa versão melhorada, e assim por diante. Eu acho que a essência do mundo é achar um eu melhor para as próximas gerações, que a gente é melhor do que aquela geração de tantos anos. Eu vejo a reflexão da vida, mas repassar a vida para o próximo, entendeu? Porque eu acho que a gente não morre, que a gente continua na próxima vida, entendeu? Eu acho que quando falece, você joga aquela experiência genética. É se fechar o olho ali. Porque sempre que eu faço a pergunta, a galera vem com ideias filosóficas. E a minha pergunta é muito clara. O que tem depois para você, meu? Tem alguma coisa? Não tem nada. Está embaixo da perna, fica tudo preto. Para Henrique, acabou. Bacana. Isso é uma pergunta que eu faço, né? Fiz essa pergunta, estava numa live no oficial. A gente conseguiu a façanha de fazer 2h30 de live no Instagram até 3 horas da manhã. E quando eu fiz essa pergunta para ele fez uma reflexão, e etc, e etc, e etc. Só que aí eu fui e mantive a pergunta, que eu falei assim, eu entendo o que você está falando, mas eu não estou falando sobre isso. Porque ele se sentia desconfortável de verbalizar que ele acreditava que não tinha mais nada. E assim, eu acredito que se, de fato, né, são duas possibilidades, ou não existe nada, ou existe tudo. Se não existe nada, eu não acredito nisso, obviamente, nunca consegui acreditar que não há nada, mas se nada houver, eu não serei uma pessoa que vai ficar frustrada, porque tudo que fiz em vida foi porque eu quis fazer em vida, entendeu? Eu não sou uma pessoa que faz algo esperando que algo aconteça, entende? Eu acredito que a gente tem de viver dessa maneira. E eu acredito que é uma das perguntas assim, que mais incomodam as pessoas, mas eu acredito que independente da visão que você tenha, essa visão é muito especial, porque a maneira como nós enxergamos o nosso fim diz muito a respeito de como nós vivemos o nosso meio. Vamos encerrar isso com uma chave de ouro, com uma baita de uma reflexão. Não teria como encerrar melhor, pergunta, né? Para as pessoas, né? O que vocês acham que tem após a morte? Marcos, muito obrigada por todos os ensinamentos, por toda a sua filosofia. Você tem alguma coisa para falar para a galera do Joy? Tenho, galera. Tenho um carinho muito grande, né? Muito obrigado pelo carinho. Fiquem à vontade para vocês consumirem todos os meus conteúdos. Né? Tudo aquilo que eu produzo é exatamente para poder promover nessas pessoas essa experiência, né, de emoção, essa experiência de fazer com que a vida tenha sentido. Afinal de contas, todos nós que estamos aqui, nós morreremos, as coisas vão acabar. Só que isso é uma prova de que elas valeram a pena. O João Guimarães Rosa, quando ele
morreu, né, antes dele morrer, 3 dias antes dele morrer, ele encerrou um discurso da Academia Brasileira de Letras com a seguinte frase: na vida, a gente morre para provar que a gente viveu. Então as coisas precisam ter fim, porque se elas não têm fim, elas se repetem. Mas quando elas se concluem, elas se eternizam. Assim como essa conversa, assim como esse vídeo e assim como esse sentimento que nós sentimos de maneira recíproca. Um grande beijo e estaremos eternos nessa tela, não é verdade? Até mais, pessoal.